Olá, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Esse vídeo é muito importante para nos ajudar a escolher o perfil dos políticos que ocuparão as cadeiras em Brasília a partir do ano que vem. Lembrando que o lema dessas eleições é renovar o Congresso Nacional. Por isso já manda seu like no vídeo, deixa aqui algum comentário, confere a sua inscrição, o sininho, enfim, faz barba, cabelo e bigode para que o YouTube dê relevância no vídeo e a mensagem possa alcançar mais e mais pessoas. Então vamos lá. O pensador Milan Kundera dizia que o homem ocidental contemporâneo resume a política em um meio de se conceder direitos aos cidadãos. Para ele, o indivíduo de hoje, se quer comida, ele tem direito à comida. Se ele quer viajar, ele tem direito de viajar. Se ele quer férias, ele tem direito a férias. Se ele quer amor, ele tem direito ao amor. Parafraseando aí os titãs, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. Enfim, o brasileiro absorveu bem essa dinâmica. Sendo assim, aqui o cidadão que paga os seus impostos acredita que a sociedade é definida como um sistema que deveria produzir para ele, e não ao contrário, onde ele é que deveria produzir para a sociedade. O senso de dever que foi tão cultuado aí pelos cristãos do primeiro século e pelos humanistas aí do período das luzes foi substituído pelo senso dos direitos. Hoje temos uma infinidade de pessoas que pensam a vida em termos da crença de possuir direitos. Elas operam a partir da ideia de que o Estado deve prover, ao passo de que quem se pauta aí através da antiga crença do dever não espera nada de ninguém, muito menos do Estado. Ela apenas pensa em como fazer para que as coisas aconteçam dentro aí de um cenário naturalmente desigual e imperfeito. Veja bem, eu não sou contra ter direitos, mas cultuar essa psicologia dos direitos nos aliena da realidade natural do mundo, que é um tanto quanto desordenada. Muitos jovens viram de esquerda, pois é ela que detém esse discurso que coloca o Estado como um pai provedor, ignorando o fato de que para o Estado prover é necessário tirar da própria sociedade, ignorando o fato de que quem controla esse Estado são homens corruptíveis, como eu e você. A mentalidade do brasileiro é muito diferente da mentalidade do americano, por exemplo. A gente entende isso analisando o processo de independência dos dois países. Os cidadãos americanos lutaram bravamente contra aí os seus colonizadores britânicos. Por aqui, quem rompeu com a corte portuguesa foram os nossos próprios governantes portugueses da época. E depois teve o golpe da República, onde uma pequena elite destituiu o nosso imperador Dom Pedro II, que era um sujeito extraordinário, referência de valor moral e cultural para a nossa nação, e aclamado pelos cidadãos. Bom, mas o fato é que os brasileiros nunca tiveram participação ativa na construção de sua pátria. Sempre foram meros espectadores e ainda foram privados de um modelo de conduta que os inspirasse a conquistar seus anseios, e isso só deixou o povo preguiçoso, sempre aí à espreita do que a elite governante podia conceder. Já os americanos sempre pensaram aí no que eles poderiam fazer para resolver os seus problemas e para conquistar os seus objetivos, justamente inspirados na luta dos seus ancestrais, enquanto o brasileiro pensa no que o governo pode fazer para resolver as mazelas da sua existência. Após o golpe aí que deu início à nossa república, tivemos apenas sucessões de governos populistas que prometiam um paraíso na terra, mas na prática
nos colocaram coleiras, nos concedendo migalhas a um custo nababesco. Temos que entender que a dialética do poder no Estado moderno funciona de forma diabolicamente simples. Incentivados a fazer uso de seus direitos, os cidadãos reivindicam mais e mais direitos. Os novos direitos, ao serem reconhecidos, transformam-se em leis. As novas leis, para poderem ser aplicadas, requerem a expansão da burocracia fiscal, policial e judiciária. E assim o Estado se torna mais poderoso e opressivo quanto mais se multiplicam as leis e os direitos. É por isso que a premissa aí da esquerda é fazer com que o Estado se torne proxeneta assumido de todas as supostas minorias insatisfeitas, pois necessita dessas queixas para justificar sua expansão. Protestos e reivindicações incessantes são necessários para manter a sociedade em um estado de divisão e de mudança psicológica acelerada, que não possa aí já ser administrada senão por uma burocracia intrincada e onipresente. E esse processo acaba por debilitar todos os poderes sociais intermediários, como a igreja, associações comunitárias e até a própria família, fazendo com que o Estado paire soberanamente sobre uma massa de seres humanos desorganizados e subjugados pelo governo. Pode reparar, um governo de esquerda sempre vai incentivar ataques às velhas relações comunitárias fundadas aí nas tradições e costumes, para acelerar sua substituição por relações criadas artificialmente pela administração estatal. Essa expansão fiscalizadora do Estado para dentro aí da esfera privada tem como uma aí de suas mais graves consequências a redução da diferença entre o que é do âmbito moral e o que é do âmbito jurídico. Visto que eliminando aí essa diferença e com um governo se intrometendo progressivamente nas condutas humanas, mais se esvaem as garantias de liberdade civil. Por exemplo, antigamente, se eu paquerasse aí uma mulher na rua de forma desrespeitosa, eu sofreria uma repressão moral por parte da mulher que eu abordei e da própria comunidade em que vivo. Hoje essa repressão se tornou legal, foi transferida aí para o Estado, o que atribui ao mesmo maior poder de atuação sobre a sociedade. O Olavo de Carvalho, lá no livro Jardim das Aflições, dá um exemplo parecido e muito interessante aí para essa dinâmica. Ele diz que décadas atrás, por exemplo, o pai de família que estendesse aí suas asinhas para cima da sua empregada doméstica atrairia para si a desaprovação da esposa, dos filhos, dos vizinhos e dos integrantes aí da sua religião. E este castigo moral infligido espontaneamente e proporcional à sua atitude promíscua era mais do que suficiente para fazer justiça. Agora o Estado, assumindo o papel que antes pertencia à comunidade, com o pretexto aí de proteger domésticas ofendidas, na verdade o que faz é usurpar uma das funções básicas da sociedade, que é a de fiscalizar a conduta moral de seus membros. Fica claro que o que o Estado na verdade quer não é proteger as vítimas de abuso, mas sim acabar com essas associações tradicionais entre as pessoas. Na tentativa de descriminalizar o aborto, por exemplo, o Estado quer proteger oficialmente a decisão de uma mulher abortar, sem mesmo consultar a vontade do marido. Isso para que se tire a procriação do âmbito de uma decisão familiar, para tornar um trato entre a mulher e o Estado. As pessoas engajadas aí nos movimentos por mais direitos, movimentos que são plenamente amparados e promovidos pelos progressistas, não se dão conta de que suas conquistas são obtidas às custas da hipertrofia do poder estatal, do definhamento das relações humanas, da extinção daquelas antigas virtudes morais
e na privação de direitos fundamentais como a própria liberdade, favorecendo todo tipo de direito artificial que deixa o indivíduo dependente do Estado. Uma das maiores críticas aí que o Bolsonaro recebe dos seus opositores é o fato de que em mais de 20 anos de Congresso, o deputado conseguiu aprovar apenas 3 projetos. Mas a verdade é que o Bolsonaro criou durante aí sua longa estadia na Câmara mais de 170 projetos, alguns aí para a classe dos militares e inúmeros outros na área de segurança pública. E independente da relevância e da utilidade social de cada um, esses projetos foram boicotados pela esquerda, que sempre possuiu hegemonia no Congresso Nacional, boicotados ou por pura perseguição pessoal, a um deputado que bate de frente todo dia com o atual establishment, ou para suprimir qualquer medida que não atenda os anseios progressistas dos nossos parlamentares. Mas analisando aí as 3 únicas leis que o Bolsonaro conseguiu aprovar, percebemos que são medidas que não aumentam o poder estatal em detrimento do indivíduo. Muito pelo contrário, são projetos que dão mais autonomia e liberdade ao cidadão. Vamos aí verificar que leis foram essas. Isenção de IPI para bens de informática. A autorização para o uso da fosfoetanolamina sintética, que é a tal pílula do câncer. E a lei do voto impresso, que para mim é a mais importante de todas e que o TSE, tirânica e inconstitucionalmente, não vai cumprir nessas eleições. Bom, isenção de IPI é redução de imposto, ou seja, menos recurso para o Estado e mais autonomia financeira para o cidadão. A pílula do câncer, mesmo aí que depois se comprovou que não passa de um placebo, o indivíduo com câncer, estando aí plenamente informado sobre a substância em questão, tem que ter a sua liberdade preservada para fazer o uso do medicamento se assim desejar, sem que o Estado proíba, pois se trata de uma decisão pessoal. E por último, a lei do voto impresso, que concede mais respeito ao cidadão por dar mais transparência no processo eleitoral. Percebe que todas essas leis implicam em menos poder para o Estado e mais poder para o indivíduo? Por isso que nessas eleições devemos fugir da falácia do político aprovador de leis. Isso é completamente equivocado. Lei não é algo que se comemora. Muito pelo contrário, o Brasil é burocrático e tem um parlamento ineficiente justamente por aprovar leis em demasia. Leis que frequentemente se contradizem e que, para se justificar, acabam algemando o cidadão brasileiro. Devemos diminuir leis e devolver às pessoas a liberdade e o direito de escolha. O perfil de congressista que devemos escolher nessas eleições são aqueles que têm projetos de austeridade, são aqueles que defendem reformas que resultem na diminuição do Estado e de sua burocracia, parlamentares que prezem por nossos direitos fundamentais, como vida, liberdade e propriedade, e não fiquem aí criando novos direitos com o engodo de proteger e beneficiar supostas minorias para assim concentrar cada vez mais poder na mão daqueles que controlam o Estado. Um deputado que vete leis que cerceiem aí a liberdade e que vete a criação de novos direitos é muito mais eficaz em sua missão que um aprovador de leis profissional. Por isso, devemos eleger aqueles que pretendem colocar o Estado abaixo do cidadão e não acima, como tem sido há mais de 100 anos. E por hoje é isso aí. Se você acha que o trabalho que eu venho fazendo aqui é relevante, me ajude a não depender apenas do YouTube para manter esse canal. Você pode me ajudar contribuindo com qualquer valor. O link do nosso Apoia-se está aqui na descrição. Então até o próximo vídeo. Valeu!